Bom dia. Então, é, vamos trabalhar, como já dissemos, sobre o sistema de controle de constitucionalidade, não é? Então, já falamos na aula anterior que as leis só são válidas se estiverem de acordo com a Constituição. A, a nossa Constituição vai dizer lá no artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Então, houve muita discussão sobre quem deveria ser o guardião da Constituição, não é? Uns entendiam que deveria ser o imperador, outros entendiam que seria, né, o chefe do poder executivo dentro do presidencialismo. Existe na França o Conselho de Estado, que é o guardião da Constituição, é formado por políticos, formado por juristas. Bem, mas no nosso caso, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Mas não só o Supremo Tribunal Federal. O guardião da Constituição é o Poder Judiciário como um todo. Os juízes, os desembargadores, os ministros, não é? E, logicamente, o Supremo Tribunal Federal. Apesar de que não só o Supremo Tribunal Federal tem que zelar pela Constituição, o Executivo também tem, o Legislativo também tem. Nós lemos lá no artigo 23 da nossa Constituição, ele vai dizer: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição. Vocês já assistiram, né, a posse, ainda que seja pela televisão, né, do presidente da República, ou dos governadores, ou dos desembargadores? Quando eles vão tomar posse, eles juram cumprir a Constituição. Então, são pessoas que juraram observar a Constituição, zelar pela Constituição. Mas, no controle, então, de constitucionalidade, tem aí o Poder Judiciário um papel fundamental. E no que consiste? Quais são os princípios que regem o controle de constitucionalidade? Primeiro é o princípio da supremacia da Constituição. Esse princípio aconteceu lá numa decisão do sistema norte-americano, num caso Marbury versus Madison, em que o juiz ficou numa dúvida. Olha, se ele cumprisse a lei para julgar aquele caso, ele iria ferir a Constituição. Se ele cumprisse a Constituição, ele iria contrariar a lei. Então, entre cumprir a lei, contrariando a Constituição, e cumprir a Constituição, contrariando a lei, a opção dele foi cumprir a Constituição, contrariando a lei. Nesse ponto, então, surge para o mundo jurídico o princípio da supremacia da Constituição. Supremacia também, né, pode ser chamada de superioridade da Constituição.
hierarquicamente superior. Então, a Constituição, ela é uma lei, mas ela é uma lei maior, ela é uma lei suprema que está acima de todas as outras leis. Esse é, portanto, o princípio da supremacia da Constituição. Volto, não é, a repetir aquilo que diz o artigo 3º lá da Constituição Portuguesa e que está lá explícito, mas na nossa Constituição ele está implícito, que é a lei só é válida se estiver de acordo com a Constituição. Outro princípio relacionado com o controle de constitucionalidade é que a nossa Constituição ela é rígida. Vocês estudaram em Constitucional 1 a classificação das constituições. As constituições podem ser flexíveis, semiflexíveis, elas podem ser escritas, elas, né, podem ser históricas, mas o que nos interessa aqui para o controle de constitucionalidade é que a nossa Constituição, aí de 1988, é uma Constituição rígida. O que significa dizer? Uma Constituição rígida, ela não pode ser alterada por uma lei ordinária. Então, digamos que a Constituição diz uma coisa, de repente vem uma lei que diz diferente, contrariando a Constituição. Se a nossa Constituição fosse flexível, a entrada em vigor de uma lei posterior à Constituição que a contrariasse, essa lei iria revogar a Constituição, não é? Isso nas constituições flexíveis. Vocês já estudaram que nós tivemos uma Constituição, a de 1824, era uma Constituição semiflexível, ou seja, uma lei poderia revogar a Constituição, uma lei comum, uma lei ordinária, poderia revogar a Constituição, desde que não atingisse aquelas que são as chamadas normas materiais constitucionais, que falam a respeito do tipo de governo, do sistema de governo, da distribuição das competências, da estrutura do Estado, e que tratam dos direitos fundamentais. Então, se a lei posterior mudasse a Constituição naquilo que não dissesse respeito às normas materiais, ou seja, normas estruturais do Estado, direitos fundamentais, a lei posterior revogava a Constituição, né? Naquilo, repito, que não se tratasse de normas materiais. Bem, mas isso só aconteceu naquela Constituição de 1824. Hoje, nós sabemos que a nossa Constituição é formal. Não importa se aquele tema tratado na Constituição é de natureza material ou não. Não importa. Qualquer coisa que esteja na Constituição, ela só pode ser modificada por uma emenda à Constituição. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos lá no artigo 7º da Constituição,
e vai tratar da licença paternidade, vai tratar do adicional de insalubridade. Tá, o que tem isso com a Constituição? Isso não é tema para ser tratado na Constituição, isso é tema para ser tratado na CLT, na legislação trabalhista, né? No entanto, esses temas estão aqui incluídos na Constituição. Vamos lá, artigo 7º, inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ué, se não tem nada de importância assim constitucional que precisasse estar aí na Constituição, vamos lá dizer também IPTU municipal, ICMS, são temas de direito tributário que não tinham nada que estar na Constituição. Todavia estão. Então, quer sejam normas materialmente constitucionais, como temos, não é? Que trata das eleições, dos governantes, do nosso sistema presidencialista, da distribuição das competências, o que é da competência da União, o que é da competência dos estados, do Distrito Federal, o que é da competência dos municípios. Bem, então, a nossa Constituição de 88, ela contém tanto normas constitucionalmente materiais, como essas que eu digo, que importam na estrutura do Estado, não é? Na organização do Estado e dos direitos fundamentais. Então, na nossa Constituição, tanto tem essas normas materialmente constitucionais, como tem aquelas normas que nós dizemos formalmente constitucionais. O que significa dizer formalmente constitucionais? São normas que não precisavam estar na Constituição, mas estão. Se estão na Constituição, elas são normas constitucionais. E, portanto, pela nossa Constituição rígida, tanto as normas materialmente constitucionais como as normas formalmente constitucionais, elas só podem ser modificadas através de um processo dificultoso que se chama de emenda às Constituições. Então, para mudar a Constituição, precisa que haja esse processo previsto lá no artigo 60, que é o processo 60 da Constituição, que é o processo de emenda às Constituições. E o processo de emenda às Constituições é um processo complicado, é um processo difícil. Diz lá o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, primeiro, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Uma lei pode ser proposta por um deputado, por um senador, mas uma emenda à Constituição tem que ser proposta aí por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ela pode ser proposta também pelo presidente da República e essa é a parte mais rara. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, mais da metade das assembleias dos estados. Então, tem que reunir
Assembleia do Rio Grande do Sul, Assembleia de Santa Catarina, Assembleia do Paraná, de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, do Espírito Santo, da Bahia, do Amazonas, ou seja, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Vocês sabem a distinção de maioria absoluta e maioria relativa, né? Maioria absoluta é a metade dos membros, né? Mais um, digamos, se os membros forem 100, a metade mais um seria 51, né? A metade relativa é presentes, a maioria absoluta é a maioria dos presentes. Voltamos ao mesmo exemplo, se fossem 100 membros, presentes a maioria absoluta. Então tem que estar presentes 51 membros. E dos presentes a maioria. Então, daí a maioria relativa seria 26, não é? Tem essa, só para relembrar, né? É a distinção entre maioria relativa e maioria absoluta. Continua. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Vocês estudaram também em Constitucional 2 as hipóteses de intervenção federal, que estão lá no artigo 34 da nossa Constituição. Nós iremos falar novamente nesse artigo 34 quando nós formos estudar as chamadas ADINs interventivas, ou os princípios constitucionais sensíveis, não é? Bom, estado de sítio também, estado de defesa, vocês já estudaram também Constitucional 2, não é? Afinal, nós poderíamos dizer, não pode haver emenda constitucional no estado em crise. O estado em crise pode ser estado que está sofrendo intervenção federal, não é? Está em estado de defesa, em estado de sítio. Nessas três hipóteses, ocorrendo qualquer uma dessas três hipóteses, não poderá haver emenda à Constituição. Continua o dispositivo. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então não basta um turno, tem que ser 2 turnos, então 2 vezes, né? Considerando-se aprovada se obtiver em ambas as casas, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. É importante nós pararmos para pensar um pouco aqui, porque a emenda à Constituição, ela não pode ser simplesmente objeto da vontade da maioria. Ela tem que ter também a presença da vontade da minoria. Em outras palavras, a maioria não basta. Tem que ter também a presença da minoria. Vamos voltar ao nosso exemplo de 100 membros de um órgão. Quanto é 3/5 de 100? 3/5 de 100 é 60. A maioria de 100 é 51. Mais 3/5 é 60. Então, a maioria, 51 nesse exemplo que nós estamos dando, não tem força para mudar uma Constituição, para emendar uma Constituição. Há necessidade da participação também da minoria.
não basta a maioria. A minoria também tem que estar de acordo, ou pelo menos, né, uma parte considerável da minoria tem que estar de acordo para que haja a emenda à Constituição. Por isso que se fala que é um processo dificultoso. Não é fácil você modificar uma Constituição. E aí o parágrafo 3º vai terminar: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com seu respectivo número de ordem. Também é importante, né, relembrarmos que as emendas à Constituição não são sancionadas. O presidente, o chefe do Poder Executivo, não tem que fazer nada. Elas são promulgadas. Não há que se falar em sanção. Existe nas emendas apenas a promulgação, e aí pelas casas, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bem, então, essa é a rigidez constitucional. Ou seja, eu só posso mudar a Constituição, observando esse processo dificultoso previsto lá no artigo 60 da Constituição Federal. Mas mesmo assim, mesmo com esse processo dificultoso, existem algumas situações da Constituição que não podem ser mudadas. Eu chamo aí que a nossa Constituição ela é semi-imutável. Ela não é imutável, porque existe a possibilidade das emendas à Constituição. Mas ela é semi-imutável porque existem determinadas partes da nossa Constituição que não podem ser modificadas nem por emenda, nem que haja o voto unânime dos membros aí do Congresso Nacional, não se pode modificar a Constituição. É a parte que nós chamamos de cláusulas pétreas. Vocês, não sei se viram historicamente, mas historicamente aquelas leis escritas em pedra, elas eram imodificáveis, não é? Então, não se podia modificar uma lei que estava escrita em pedra. Por isso, tradicionalmente, agora nós falamos em cláusulas pétreas. É como se o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição estivesse escrito em pedra. Por isso, são chamadas cláusulas pétreas. Bem, ele vai dizer: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Vocês estudaram a federação e estudaram que a delegação importa numa divisão do poder, não é? Numa delegação de poderes, importa em autonomias. Por isso, os estados são autônomos, os estados têm a sua própria Constituição, a sua própria lei, o seu próprio poder de tributar, os tributos, não é? Estaduais que são cobrados, o seu próprio corpo funcional, a sua própria polícia. Então, os estados têm competências que são deles, dos estados, e os municípios também têm
competências que são deles, dos municípios. Ele tem a sua lei orgânica, tem as suas leis municipais, tem os tributos que ele pode instituir. Então, o poder não é unitário, né? Então, tem certos países que o poder é unitário, é só da federal e pronto. Não existe essa distribuição de competências. Ah, isso compete aos estados, isso compete aos municípios. Então, quanto mais delegação de poder houver para os estados e municípios, mais se atenderá o princípio federativo. Até nós não chegamos ainda a um bom princípio federativo. Ainda nós temos muita coisa de unitário que deveria ser delegado para os estados e os municípios. Um exemplo, nós copiamos o exemplo da Federação dos Estados Unidos. Aí lá a federação é muito maior. Nós copiamos, mas de maneira acanhada. Vocês sabem que lá tem estado que tem pena de morte e tem estado que não tem pena de morte. Cada estado tem o seu próprio Código Civil. Cada estado tem o seu próprio Código Penal. Cada estado tem o seu próprio Código de Processo. Cada estado tem as próprias leis de trânsito. Então, lá sim há uma federação, que é uma delegação de poderes para os estados terem a sua autonomia, não é? E os municípios também. Nós aqui dizemos que é uma federação, mas somos ainda uma federação muito acanhada. Somos federação porque há essa delegação para os estados, Distrito Federal e municípios. Como eu disse, os estados podem ter as suas próprias constituições, as suas próprias leis, o seu próprio poder de tributar, a sua própria polícia, as suas assembleias, não é? Seus deputados, o seu chefe do Poder Executivo, nós, não é? Que escolhemos, tá? Mas ainda poderíamos ter uma federação muito melhor. Todavia, é o que temos. E as emendas constitucionais não podem abolir a federação. Ou quanto mais centralizado estiver o poder, mais se ofende esta cláusula pétrea do federalismo. Quanto mais dividido estiver o poder, mais se atende a esse princípio da cláusula pétrea, que é a forma federativa do Estado. Também, a outra cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Quando vocês estudaram lá a questão da soberania popular, vocês estudaram o voto direto, secreto, universal. Mas lá não estava o periódico, mas aqui está na cláusula pétrea. Periódico é que os poderes não podem ser exercidos de uma forma perpétua, não é? Tem que haver sempre uma renovação do exercício do poder. Por isso tem aqui a expressão periódico. A separação dos poderes, na verdade, a separação dos poderes nós temos que estudar de uma forma melhor. Porque não existe poderes. Não tem poder
executivo, poder legislativo, poder judiciário, como nós dizemos. Não, não. Tem o dever executivo, dever legislativo, dever judiciário. Poder mesmo só tem um. Poder é do povo. Só o povo que tem o poder. Quando nós lemos lá no artigo primeiro da Constituição, parágrafo único, ele vai dizer: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Bom, então o poder é do povo. O exercício do poder é que pode ser pelos representantes, mas representantes de quem? Representantes do povo. Então, na verdade, poder mesmo é só do povo. O que existe é dever. Dever do executivo. Dever do executivo de realizar uma boa administração. Dever do legislativo de fazer leis também, leis que sejam do interesse geral. Não leis que sejam do interesse dos lobbies, do lobby dos bancos, do lobby, sei lá, dos planos de saúde, dos lobbies, de maneira geral. O dever é fazer leis que atendam o interesse geral. Isso já na Constituição de 1824 já dizia: não é lei aquela que não é feita no interesse geral. Então, lei de lobby não é lei. Então, é dever do legislativo fazer leis que sejam do interesse geral. E é dever do judiciário julgar bem, fazendo justiça. Então, na verdade, não há poder, não é? Existem deveres. E hoje também há uma certa mistura nas suas atividades. Então existem funções desses poderes, funções típicas e funções atípicas. As atípicas é um fazendo a função do outro. Por exemplo, o executivo. Ele vai administrar. Mas ele também legisla. Mas legislar é do poder legislativo. Mas o executivo também legisla. Legisla, por exemplo, através das suas medidas provisórias. Ele julga também. Mas julgar é o poder judiciário, mas ele também julga. O executivo tem lá os seus conselhos de contribuintes que julgam administrativamente questões aí relacionadas com os tributos. O poder legislativo. O poder legislativo, o nome está dizendo, legisla. Mas ele também administra o seu corpo funcional. E ele também julga, principalmente através do seu auxiliar, que é o Tribunal de Contas. E o judiciário? O judiciário, ele julga. Mas ele só julga? Não, ele administra, ele tem um corpo funcional enorme. São vários funcionários que tem no Tribunal de Justiça. E os funcionários do Foro Judicial e do Extrajudicial. E legisla? Em parte legisla. Hoje nós sabemos que tem aí as súmulas vinculantes, não é? Então, na verdade,
essa questão da separação dos poderes, ela deve ser reanalisada sob esta outra ótica, não é? De que, na verdade, executivo, legislativo e judiciário, ela tem deveres, não poderes. Poderes o poder é do povo. E que esses deveres também não são exclusivos, não é? Como eu disse, existem funções típicas e funções atípicas. Tem a típica. A típica do executivo é administrar, mas tem a atípica, que é de legislar, como eu falei, de julgar. O legislativo também tem sua função típica, não é? De legislar, mas também tem as atípicas, não é? De julgar e de administrar. Da mesma forma, o poder judiciário. Então, tem as suas funções típicas e tem as suas funções atípicas. Bem, e finalmente, ali no inciso 4º, vai falar que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Bom, então, isso aí não pode ser mudado. Com isso, o que eu quero dizer para vocês, deixar claro, né, nesse nosso bate-papo, em relação ao controle de constitucionalidade, nós sempre temos que estar atentos ao princípio da supremacia da Constituição e à classificação da nossa Constituição de 88, que é uma Constituição rígida e também podemos dizê-la como semi-imutável, diante das chamadas cláusulas pétreas. Bem, como nós já adiantamos na aula anterior, normalmente os países têm um ou outro método de controle de constitucionalidade. Uns usam o método difuso apenas e outros usam o método concentrado. No nosso caso, nós usamos tanto o método difuso, que veio lá do sistema norte-americano, como o método concentrado, que veio para nós lá da Constituição Austríaca de 1920. O método difuso, ele tem a sua origem nessa decisão Marbury versus Madison, lá do sistema norte-americano, e ele entrou no nosso ordenamento jurídico através da Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. E isso por influência de Rui Barbosa. Rui Barbosa, que admirava muito o sistema norte-americano, ele nos trouxe o controle de constitucionalidade. Antes disso, antes da Constituição da República, quem teoricamente poderia fazer o controle de constitucionalidade através do veto das leis era apenas o imperador. Era o imperador. Mas com a Constituição da República, o controle de constitucionalidade das leis foi atribuído ao Poder Judiciário. Não que só o Poder Judiciário tenha que cumprir a lei, não. A fiscalização das leis ficou atribuída ao Poder Judiciário. Claro que todos os outros poderes têm que cumprir e zelar pela Constituição, mas muitas vezes, quando
não zelam pela Constituição, não é? Sancionam leis inconstitucionais, ou atos normativos inconstitucionais, aí tem que haver o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. E esse controle que entrou na Constituição de 1891 foi o chamado controle pelo método difuso. Bem, o que acontece? Aí o juiz, antes de aplicar a lei, tem que, aspas, julgar a lei. Julgar a lei no sentido de verificar se ela é constitucional ou inconstitucional. Se ela for inconstitucional, ele não irá aplicá-la, né? Pelo princípio da supremacia da Constituição. Então, no primeiro caso, a primeira fase dos julgamentos com essa Constituição da República é que, antes de aplicar a lei, é função do Poder Judiciário julgar a lei se ela é constitucional ou ela é inconstitucional. E aí, no método difuso, qualquer juiz tem esse poder, dever de fazer o controle de constitucionalidade. Não é só o Supremo Tribunal Federal, é qualquer juiz. Juiz da vara de família, juiz de trânsito, juiz do juizado especial, juiz criminal, juiz trabalhista, juiz federal, qualquer juiz, juiz eleitoral, não só o poder, mas o dever de fazer o controle de constitucionalidade das leis. Então, qualquer juiz. E isso é feito em qualquer processo. Pode ser feito no processo de divórcio, numa ação trabalhista, numa ação de execução, num inventário, em qualquer juiz, em qualquer tipo de processo pode ser feito o controle de constitucionalidade. E qualquer um de nós pode requerer o controle de constitucionalidade. Eu, você, qualquer um de nós que tenha um caso para levar à justiça pode requerer o controle de constitucionalidade. Então, qualquer juiz, qualquer processo, qualquer pessoa pode requerer o controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade também de qualquer lei, de lei federal, estadual, municipal, até mesmo de emendas à Constituição, pode ser requerido o controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade pelo sistema difuso, ele tem uma natureza subjetiva. Qualquer pessoa pode requerer o controle de constitucionalidade. Mas tem natureza subjetiva porque a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, num processo comum de divórcio, de execução, qualquer coisa assim, ele só vale para aquele caso. Só para aquele caso. Então, a lei pode ser considerada inconstitucional para aquele caso e continuar válida para outros casos. Eu vou explicar melhor isso no nosso próximo bate-papo, quando eu devo trazer aí um exemplo para vocês melhor entenderem. E outra característica do controle difuso que ele vale, não é,
para ali apenas para o caso concreto, nós chamamos isso de coisa julgada inter partes. Vocês estão começando a estudar processo civil, vocês irão estudar aí esse instituto da coisa julgada. Então, existe coisa julgada inter partes, erga omnes, ultra partes, etc. Mas daí, no controle de constitucionalidade, pelo método difuso, nós vamos estudar, aí a coisa julgada é apenas inter partes. E o controle de constitucionalidade, ainda pelo método difuso, ele está na chamada causa de pedir e não no pedido. Mas isso tudo, nós iremos analisar, então, no nosso próximo bate-papo, não é? Para não ficar muito cansativa a aula para vocês. E, repito, está lá o meu e-mail, jorgedeoliveiravargas@yahoo.com.br, para vocês mandarem as perguntas, as dúvidas que vocês têm, na proporção que nós vamos estudando esse tema, não é? Que é o controle de constitucionalidade. Então, até a próxima.